Eu recebi este convite do Ricardo e eu tenho como princípio básico na minha vida nunca falhar aos meus amigos. Estou aqui por uma razão eminentemente afetiva, porque gosto muito do Ricardo, sou amiga dele e sou muito amiga da mulher dele, que é uma pessoa que eu admiro muito. É um casal feliz e saudável. Dos poucos que eu conheço verdadeiramente felizes e saudáveis, e por isso eu tenho, com bastante trabalho dos dois, e por isso eu tenho a maior admiração por cada um deles em separado e por eles em conjunto. Quando o Ricardo me desafiou para fazer este projeto, para escrever o prefácio e para apresentar o livro, eu disse-lhe que sim, que gostava de ler as histórias, mas disse que sim porque pareceu-me bastante interessante. Eu confesso-vos que não estava à espera de um cenário tão desolador do que são os retratos do desamor em Portugal, porque eu sou uma escritora romântica, sou muito otimista, como as pessoas sabem, e apesar de escrever muitas histórias de amor em que nem sempre as coisas acabam bem, pelo menos as minhas heroínas podem acabar sozinhas, mas não acabam vencidas. E o que eu vi aqui, em quase todas estas histórias, foram muitas mulheres vencidas. E mulheres que são vencidas por si próprias. São vencidas porque, como o Francisco disse, entram em infabulação, porque só veem aquilo que querem ver, porque não sabem dar-se ao respeito e muitas vezes não sabem pôr os homens na ordem. Fez-me imensa impressão esta atualidade, porque, embora eu seja um bicho escritor, e há dois bichos escritores, há o escritor toupeira, que é aquele que está sempre enfiado em casa a escrever livros, e depois há o escritor conquistador, que é, por exemplo, o Bruce Chatwin. Eu sou uma escritora toupeira, mas tento não perder a ligação com o mundo real e, portanto, falo com muitas pessoas. E através do Facebook e de e-mails, há muitas pessoas que me abrem o seu coração, me veem como uma amiga e me contam muitas histórias. E por isso eu, sobretudo, histórias de amor e histórias de família, que são as histórias que me interessam. Quando o manuscrito me chegou às mãos, eu posso-vos dizer que eu fiquei completamente aterrada. Eu pensei, não, as coisas em Portugal estão ainda muito pior do que eu pensava, muito pior do lado dos homens e muito pior do lado das mulheres. Eu, quando vinha a subir no parque de estacionamento, chegou-se ao pé, próximo-se de mim, um jovem, certamente mais novo do que eu, pelos 30 e poucos, com um ar normalíssimo, não estava nem bem nem mal vestido, tinha um ar completamente saudável, e disse-me, olha, eu estou aqui porque tenho uma filha com 8 meses, estou desempregado e perdi vergonha de pedir dinheiro às pessoas para me ajudarem. Preciso de dinheiro para fraldas e leite. E aquilo pareceu-me tão natural que disse, tem o retrato da sua filha? Queria saber se era verdade. E ele disse, claro, mais normal do mundo. Tenho, estou desempregado desde que ela nasceu e, portanto, tenho aqui um retrato dela e eu dei-lhe algumas moedas que tinha para ajudar. E quando vinha a subir as escadas, lembrei-me que, de facto, os nossos pais, ou a geração daqueles que são os nossos pais, que é chamada a Boom Generation, não é? A geração que andou a fazer bebés e a criar famílias, a dar-nos tudo o que nós precisamos e que não precisamos, não é? Não tinha estas preocupações, porque tinha preocupações de sobrevivência. E a seguir à Segunda Grande Guerra, os países que melhor se reconstruíram na Europa foram os países que tiveram mais danos. Estamos a falar, por exemplo, de Inglaterra, Londres ficou completamente destruída, nós vamos lá, não vemos nada. São sociedades que tiveram capacidade de se reconstruir e de se refazer depois de um grande flagelo, que foi a Segunda Grande Guerra. Nós somos aquela geração, uns chamam X, outros chamam Y, que é aquela geração que, enfim, tem acesso a tanta coisa e pode escolher tanta coisa que muitas vezes depois não sabe o que é escolher. E este facilitismo tem levado naturalmente a uma ausência de compromisso por parte das pessoas. O que é que acontece nestas histórias? Se por um lado há histórias em que as mulheres lutam como pensam que é a melhor maneira para conseguir uma relação, embora as táticas delas não resultem, também há uma ou outra história, já não me lembro qual, mas o Ricardo localiza rapidamente, que é a história em que há uma mulher para quem, o homem que ela pensa ser o homem da vida dela, quer mesmo um compromisso, quer assumir o compromisso para a vida toda, e ela assusta-se e recusa. Portanto, isto acaba por ser um contrassenso.
Na maior parte das histórias, as mulheres choram, imploram e sofrem e engolem tudo o que lhes é dado, desde que seja com bolho de bechamel, para aguentar aquele homem, e depois o homem foge. Nas histórias em que há um homem que quer ficar com aquela mulher hesita e fica um bocado confusa e acaba por perder esse homem. Bom, Portugal é um país complicado. Eu acho que nenhum país do mundo se ama como se ama em Portugal, não é? Depois os brasileiros não são como nós, porque são muito mais felizes, porque herdaram todo o património de felicidade africana. Portanto, eu acho que ninguém ama como se ama em Portugal, não é? Ninguém chora tanto, ninguém sofre tanto, ninguém se dá tanto à morte no amor, e o amor não é tão infeliz em país nenhum como é em Portugal. E por isso é que eu achei de uma enorme importância, do ponto de vista sociológico, o aparecimento deste livro, porque além de estar muitíssimo bem retratado, ou seja, o arrumadinho, que é talvez das pessoas com a cabeça mais arrumada que eu conheço, e quem o segue no Facebook, basta ver os comentários que ele faz sobre todos os assuntos para perceber como ele contextualiza muito bem as coisas, enquadra tudo, e portanto tem sempre uma visão ao mesmo tempo equilibrada e objetiva, mas nunca é uma visão cínica da realidade, é uma visão sempre com muita bonomia, que tem a ver com o caráter dele. Eu acho que o Ricardo fez aqui um trabalho admirável, porque deu-nos um espelho cru e duro da realidade. Se é um espelho que nós queremos ver, não, nós não queremos ver este espelho. Se nós nos queremos reconhecer neste espelho, não queremos, porque ninguém gosta de ser posto ao espelho para ver coisas que não quer ver. Nós só gostamos de nos ver ao espelho quando estamos bonitos em boa forma, se estamos com olheiras, ou muito gordos, ou muito magros, ou se veem os nossos defeitos, nós não gostamos. E por isso, depois de ter lido o livro e depois de ter escrito o prefácio, eu percebi aqui um paradoxo que tem a ver com a essência do amor em Portugal, que é assim, as mulheres que continuam todas a querer um herói. Não vale a pena dizermos que não queremos um herói, porque queremos um herói. O herói pode ser o nosso pai, pode ser o nosso sócio, pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso melhor amigo gay, pode ser o nosso marido, pode ser o nosso namorado, mas as mulheres querem um herói, as mulheres precisam de um herói e querem um herói. E os homens portugueses, com estas mulheres, muito super mulheres, muito fadas do lar, muito boas donas de casa, muito organizadas com os filhos, com o trabalho, com o seu cuidado pessoal, com a sua higiene, com tudo. As mulheres portuguesas são muito super mulheres e é também difícil aos homens lidar com estas mulheres, mas as mulheres portuguesas continuam a querer um herói. E, portanto, nestas histórias nós percebemos a infinita e quase assustadora, e eu direi numa palavra adolescente, não é? Internamente adolescente, capacidade destas mulheres enfabularem. Porquê é que estas mulheres enfabulam? O que é que as faz enfabular? Que foi a grande pergunta que eu fiz a mim própria e que eu gostava que depois o Ricardo, quando fizesse a sua apresentação, também me esclarecesse. O que é que faz com que as mulheres acreditem sempre que é possível e que, quer dizer, há uma amiga minha que diz: a minha vida é um circo, entra palhaço, sai palhaço. E eu achei isto tão bom que uma vez escrevi uma crónica sobre isto, achei genial. Havia o palhaço rico, o palhaço pobre, o palhaço alegre, o palhaço deprimido, o palhaço inteligente, o palhaço burro, o palhaço convencido, o palhaço descapotável, pronto, mas ela descrevia assim a vida dela. O que é que faz com que as mulheres acreditem? É exatamente a mesma razão pela qual os homens têm que acreditar, porque o ser humano tem que acreditar em qualquer coisa e, portanto, tem que acreditar nele próprio e tem que acreditar que vai encontrar alguém que o valorize, porque quando nós não somos amados, somos completamente invisíveis, não é? Temos aquela sensação de invisibilidade que ninguém nos viu. Mas o amor não é o que está neste livro. O que está neste livro é o desamor, porque são imitações de amor, são aproximações de amor, são falsificações de amor, são, em muitos casos, embustes. Há um caso particularmente impressionante que eu falei durante quase uma hora ao telefone com o Ricardo, que é a história de uma criatura virtual que se corresponde com uma mulher durante não sei quanto tempo e depois supostamente terá morrido e nós nunca sabemos se ele morreu ou não. Portanto, isto acaba por ter contornos quase dantescos. Eu perguntava ao Ricardo, acabando a minha apresentação, de facto, o que é que faz com que estas mulheres todas continuem a acreditar no amor quando repetidamente, e isto é o que é o mais impressionante, e eu falo nisso por fácil, quando repetidamente elas têm sinais de desamor.
ou de ausência de amor, não é? Os ingleses têm uma expressão muito boa que diz assim, show me love. Show me love, mostra-me o amor, não é? Porque no fundo o amor não existe, existem provas de amor. E, portanto, ou as pessoas dão provas diárias ou frequentes de amor à outra pessoa, então se não estão a dar provas e se não mostram amor é porque não está lá o amor está só na nossa cabeça, no nosso ideal e na nossa projeção. Eu recomendo este livro, quer pela lisura e eu diria pela escrita completamente exemplar, ou seja, nós estamos a lê-lo e é tão realista que é como se fosse a nossa vizinha do lado, ou a menina que trabalha no café e que nós conhecemos a contar-nos a história, mas também para nos obrigar um bocadinho a refletir sobre em que estado é que está o amor em Portugal, não é? Porque, pelos vistos, a crise já chegou ao amor e já chegou há mais tempo do que na própria crise. E pergunto-me, e eu sei que isto é uma visão um bocadinho apocalíptica, e vou ser um bocadinho radical e politicamente incorreta, que é uma coisa que eu também gosto de ser, que se agora houvesse um tsunami, ou um tremor de terra, ou uma epidemia, ou uma coisa qualquer muito grave que dizimasse a população, se calhar as pessoas deixavam de parvoíces e se dedicavam mais aos outros, e se tornavam menos egoístas, e se tentavam amar com mais entrega e com mais entendimento e, sobretudo, com mais honestidade. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos por terem vindo. Obrigado à Margarida não só por ter feito o prefácio do livro, como por ter estado aqui a apresentá-lo. Eu queria começar por dizer que eu convidei para esta apresentação e para estar cá hoje uma das protagonistas de uma das 9 histórias deste livro, da história O Fantasma, precisamente aquela de que a Margarida estava a falar, que foi uma mulher que durante vários meses se correspondeu com um amigo virtual através do Facebook. Depois essa história foi-me contada, eu ouvia pela primeira vez no local público, ela estava a contá-la num jantar que eu organizei com leitores do blog, e ela contou a história de forma bastante mais resumida para toda a plateia. Ela, ao fim de 10 segundos de começar a contar a história, começou a chorar, teve que parar, toda a gente ficou em silêncio a olhar para ela durante algum tempo, e ela retomou a custo e conseguiu terminar a história entre lágrimas e num estado bastante complicado. Quando eu falei com ela para ela estar aqui presente, ela uma vez mais mostrou um estado de instabilidade muito grande. Esta história aconteceu em dezembro, portanto não foi há relativamente pouco tempo e ainda é muito presente na vida dela. Basicamente, e para quem ainda não leu o livro, é uma história, a Margarida já contou mais ou menos o que é que se passa. Ela corresponde-se durante algum tempo com uma pessoa, apaixona-se por ele vive no estrangeiro, e quando combinam finalmente encontrar-se, ela sabe através da página do Facebook dele que ele foi vítima de um assalto e que foi baleado e está internado no hospital. Acaba por, uns dias mais tarde, saber também através do Facebook que ele faleceu, sem que ela o tivesse conhecido. Para ela, e obviamente que a reação das pessoas quando ouviram pela primeira vez a história contada por ela, foi um misto de espanto com dúvidas sobre a veracidade desta história, ou seja, sobre se ela não teria sido enganada por uma pessoa que esteve apenas a brincar com ela. Eu próprio lhe perguntei isso várias vezes, e a resposta dela é muito simples, que é, mesmo que tudo isto seja uma brincadeira de mau gosto por parte de uma pessoa, para ela, aquela pessoa morreu, ou seja, a pessoa por quem ela se apaixonou morreu, o amor que ela tinha e que sentia dentro dela morreu, tudo de forma muito repentina, o que obviamente em qualquer pessoa pode criar uma situação de grande instabilidade. Ela está a ser seguida acompanhada clinicamente, e ontem a psicóloga dela pediu-me por tudo, pediu muita desculpa por ela não estar presente, mas que ela estava a ficar muito nervosa com o facto de estar aqui hoje e que isso podia ser muito mau para a terapia que ela estava a seguir, por isso é que ela não está aqui. Mas eu acho que esta história reflete um bocadinho tudo aquilo que já se foi dito aqui, ou seja, o estado em que o amor está na sociedade de hoje em dia. Ou seja, eu, para escrever este livro, pedi aos leitores do meu blog que me enviassem histórias de desamor. Histórias de pessoas que elas tinham a certeza ou estavam convencidas que era o amor da vida delas e que se revelaram outras pessoas ou que as coisas não correram bem. Eu recebi mais de 120 histórias
acabei por escolher apenas 9 por uma razão. É que muitas delas, eu diria 50%, as histórias são muito, muito parecidas. Ou seja, eu quis que neste livro houvesse uma abrangência grande de idades, de condições sociais e de estados das próprias pessoas, ou seja, que fossem pessoas com filhos e que a causa do desamor tivesse sido o nascimento de uma criança, ou que tivesse sido através de um conflito, ou através de uma traição, ou através de uma mentira. Portanto, e cada uma destas histórias acaba por ter um desfecho idêntico, mas as circunstâncias são todas completamente diferentes. Isto leva-me de facto a pensar nisto, e quando eu disse que 50% das histórias eram todas iguais, não são iguais, mas muito parecidas, quase todas elas envolvem as redes sociais e a tecnologia digital. Ou seja, ou são traições de pessoas que descobrem mensagens no telefone das outras, ou são pessoas que suspeitam de um comentário qualquer que outra deixou no Facebook, vão atrás daquilo e acabam por descobrir que há ali uma traição, ou são pessoas que têm um relacionamento normal, mas conhecem outra através de uma rede social, começam a falar e acabam por trair. Ou seja, há um padrão aqui que eu achei que era comum a todas estas histórias, e que obviamente existe e está personificada neste livro, nessa história do fantasma, mas que me deixou a pensar muito sobre este assunto, não é? E sobre, de facto, o estado em que as coisas estão hoje e a importância que o digital começa a ter nestas coisas do amor. Eu lembro que há mais ou menos um ano eu fiz um post no meu blog em que basicamente eu desafiava pessoas que estavam sozinhas, que eram solteiras, a enviarem-me um perfil delas e que falassem sobre elas, e eu, recebendo todos esses perfis, podia encaminhar para pessoas que achava que tinham, ou seja, fazer um papel quase de casamenteiro. Isto na altura foi muito bem recebido por umas pessoas e muito mal recebido por outras, e basicamente o argumento das pessoas que receberam mal era sempre o mesmo, que era: o amor não é nada disto, o amor é olhos nos olhos, e sem olhos nos olhos ninguém se apaixona e ninguém se ama. É verdade, só que muitas vezes, e hoje em dia, o primeiro passo para essa aproximação faz-se através do digital, quer se queira, quer não, quer se goste, quer não. Muitas pessoas apaixonam-se a falar num chat com outras pessoas. Isto é uma realidade. Por mais estranho que isto nos pareça, por mais absurdo, isto é verdade. Isto é uma realidade que nos entra todos os dias pela casa adentro, e basta olharmos para os nossos amigos e percebermos a quantidade de relações que hoje em dia existem de pessoas que se conheceram através da internet. Ou seja, o primeiro passo, e não me choca nada que o primeiro passo seja dado assim, e depois, obviamente, que todos os outros evoluem de forma diferente. Outra vez, já muito depois de ter feito o livro, já esta semana, recebi muitos feedbacks de e-mails de pessoas que já o leram, e muitas delas apontavam uma coisa, que é o facto de não existirem histórias de homens. Ou seja, todas as protagonistas desta história são mulheres, e os homens acabam por ser quase sempre os culpados, entre aspas, do fim dos relacionamentos. Eu não o fiz por uma razão muito simples, foi que eu acho que foram 124 histórias que eu recebi, não recebi uma única história de um homem. Ou seja, foram todas histórias de mulheres, sendo que eu queria fazer um livro com histórias reais. Fiquei sem material para escrever histórias masculinas, teria muito gosto em fazê-lo, mas não o fiz unicamente por isso. Não foi, como já algumas pessoas também me disseram, para tentar pintar um cenário demasiado negro dos homens, não é nada disso. Acho que há, de facto, nisto do amor, as coisas são muito iguais, tanto acontece aos homens como às mulheres. Se calhar a necessidade e o espírito de partilha dos homens é um bocadinho diferente. Os homens, se calhar, são mais resguardados, preferem não contar, não se abrir, não se mostrar, e as mulheres não se importam, não têm tantos problemas em relação a isso. Outra das coisas que me disseram também foi que o desamor é um tema que, nesta altura, em tempos de crise, se calhar é um bocadinho triste demais. Mas, uma vez mais, eu acho que é uma realidade incontornável nos dias de hoje. Eu acho que o desamor faz parte do amor. Acho que só conhecendo o desamor, só vivendo uma história de desamor, é que nós conseguiremos perceber e viver ao máximo uma grande história de amor. Ou seja, acho que esse contraste é essencial para que todos entendamos melhor não só aquilo que estamos a viver no presente, como aquilo que podemos viver no futuro. Ou seja, todas as pessoas que enfrentaram, e acho que já toda a gente passou por uma história de desamor, não é? Percebe que a seguir a isso
pode vir outra história de desamor, mas inevitavelmente as coisas vão outra vez passar por uma fase melhor. E também isto ajuda um bocadinho a percebermos esta coisa dos ciclos das relações, ou seja, eu tenho uma visão muito crítica em relação a isto, que é, eu acho que o cinema nos anda a enganar há muitos anos. E o cinema e a televisão, e acho que isso nos faz criar imagens, e as músicas, faz-nos criar uma imagem de uma relação que não é aquilo que acontece, ou seja, não há amores felizes para sempre, não é? Nem relações sem problemas, portanto, todas as relações passam por ciclos, não é? Todas as relações passam por altos e baixos, todas as pessoas que estão juntas há 10, 20, 15, 20 anos já passaram por períodos muito complicados, já passaram por divórcios, já passaram por tudo e mais alguma coisa, não é? Mas acaba por sempre, mais cedo ou mais tarde, há uma luz ao fundo do túnel, dessa luz muitas vezes nasce uma relação que nos vai preencher, mas inevitavelmente essa mesma relação vai voltar a passar por problemas, as coisas são mesmo assim. Eu acho que hoje em dia há uma tendência muito grande para as pessoas desistirem com facilidade das relações. E acho que isso é também problemático e também se reflete um bocadinho nas histórias que estão neste livro. Acho que eu acho que é de parte a parte, quer dos homens, quer das mulheres. Ou seja, enquanto muita gente não perceber que uma relação é feita destes altos e baixos, é feita destes problemas, da mesma forma que é feita de momentos bons, as pessoas se começam a desistir cada vez que acham que o caminho é difícil de trilhar, então de facto nunca vão perceber o que é um amor com 20, 30, 40, 50 anos. E acho que é, como diz aqui neste subtítulo do livro, que estas histórias são reais de corações partidos que nos ajudam a compreender melhor a nossa relação. É um bocadinho isso que eu espero também que este livro faça e que toda a gente, depois de ler isto, consiga perceber o contraste do que é mau e entender que a sua relação pode e deve, e eu espero que seja bastante melhor. Muito obrigado.